Olá, povo da internet, amigo do agronegócio, tudo bem? Tá frio nesses últimos dias na maior parte do Brasil, principalmente no Centro-Sul. E junto com esse clima mais frio, né, do outono e inverno, vem também o período de seca. Período de seca aí que traz um desafio extra para quem trabalha, seja com pasto ou confinamento. Sobre esse assunto, eu vou começar a partir de agora com o Marcos Baruzelli, ele que é zootecnista, gerente de confinamento da Tortuga. Muito obrigado pela presença aqui no canal, Marcos. Olá, Gustavo. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar um pouco sobre confinamento e sistemas intensivos. Marcos, vamos falar um pouco a respeito desse frio, dessa seca que vem a partir desse outono e inverno, né? O que acontece na pecuária? É um desafio extra para quem trabalhou até agora com o desenvolvimento, com o ganho de peso dos animais? Gustavo, é assim, esse é o momento mais crítico da pecuária de corte. Nós costumamos chamar o período da seca de gargalo da pecuária de corte. É onde tudo se afunila, é onde as dificuldades do pecuarista aumentam consideravelmente. Então, esse período da seca que nós estamos entrando nele em todo o Brasil central, né? É um período crítico onde as pastagens perdem qualidade e perdem quantidade também. Então, o pasto, além de ficar mais fraco, produz menos. E o ganho de peso, o desempenho dos animais, Gustavo, cai consideravelmente. E tudo aquilo que o animal ganhou no período das águas, ele pode perder agora nesse período seco que se aproxima. Esse é o momento que o pecuarista deve estar antenado, né? Ele deve estar atento para fazer estratégias nutricionais para o animal não perder peso. Pelo contrário, Gustavo, a ideia é colocar peso nesse período da seca. E isso é perfeitamente possível. A gente tem Então, no Brasil praticamente três sistemas, né? Que é aquele de terminação somente a pasto, aquele que mistura o pasto com o confinamento e que é 100% confinamento, que não é a maior parte ainda é o pasto no Brasil. Vamos pontuar cada um desses três pontos, né? Em relação a quem trabalha com pasto, né? Ele deve oferecer somente o pasto ou deve ter essa complementação ali da nutrição no coxo? ele deve complementar, Gustavo. O pasto sozinho, o animal vai perder peso. Porque, como a gente estava falando, a qualidade do capim cai muito, né? Ele perde em proteína, perde em energia, perde em minerais. E se não for suplementado, o animal vai perder peso. O que se faz a pasto, Gustavo, é entrar com uma suplementação mineral proteica, que pode ser um sal acrescido de fontes proteicas, como ureia e farelos proteicos, né? Nós chamamos de suplementos minerais proteicos, para o animal atravessar a seca consumindo esse tipo de suplemento nutricional e dessa forma ele não perder peso. Ele consegue até ganhar aí 200, 300, 400 gramas dia, dependendo das pastagens, né? Com esse tipo de suplementação. Então, ao invés de perder 300 gramas por dia, ele pode até ganhar 300 gramas por dia com esse tipo de suplementação na seca. Que é o que a gente tem recomendado para os pecuaristas que terminam o gado no pasto, né? É o tipo de estratégia nutricional que nós temos recomendado para os pecuaristas. Porque o pior dos cenários, Gustavo, é deixar o boi voltar, sabe? Fazer o animal regredir, perder peso. Ele pode perder A boi até sanfona, né, que o pessoal comenta no campo. É chamado boi sanfona. Ele pode perder de 1 a 2 arrobas na seca. Então, ou seja, ele ganha 3 nas águas, perde 2 na seca. E assim a idade de abate vai ficando muito tardia, a produtividade vai ficando muito baixa. Então, entrando com suplementação mineral proteica, o produtor rural consegue reverter isso. E com custo-benefício largamente comprovado. Vamos passar para o segundo ponto, então, o semi-confinamento, né? Aquele que trabalha um período, algumas fases do rebanho em pasto e depois trabalha a terminação no confinamento, né? Ele também tem que ter cuidado. O cuidado é diferente do pasto, de quem é 100% pasto? A hora que a gente faz semi-confinamento, Gustavo, que é levar ração para o animal que está a pasto, né? Então, o semi-confinamento consiste em construir coxos nas pastagens e todo dia
arraçoar esse gado, né? Levar a ração para o animal lá nas pastagens. Isso que caracteriza o semi-confinamento. Aí os ganhos já são um pouco maiores. O semi-confinamento de 1% do peso vivo, ou seja, um boi de 400 quilos comer 4 quilos de ração, ele consegue expressar ganhos na casa de 800 gramas até 1.000 gramas. Depende um pouco da qualidade do pasto, Gustavo. Quanto melhor o pasto, melhor o resultado do semi-confinamento, né? E nesse período inicial de seca, o pasto ainda tem uma reserva energética, ainda tem um certo valor nutricional, mas o semi-confinamento, o produtor consegue sim expressar ganhos de pesos bem satisfatórios, sabe? Na casa de 800 gramas até 1.000 gramas dia. Agora, E tem que investir na parte energética também, como você comentou na parte de pasto. Exatamente. O pasto fornece a fibra e a pastagem seca acaba ajudando o animal como fonte de fibra e a ração fornece a energia. Uma ração rica em milho, sorgo, fontes energéticas, né? Mais minerais, proteínas. É uma ração bem balanceada. Na dose aí de 4 quilos por boi dia, o animal consegue atravessar a seca, ganhando esses pesos que a gente está comentando aqui. E agora, Gustavo, tá chegando o semi-confinamento de 2% do peso vivo, que ia fornecer 8, 9, até 10 quilos de ração por dia para o animal estando a pasto, sabe? É o semi-confinamento de 2% do peso vivo, que a gente chama. E aí os ganhos podem subir ainda mais. Tem boi ganhando aí 1,3 kg, 1,4 kg por dia com esse modelo de produção intensiva, sabe? Que é o semi-confinamento de 2% do peso vivo. Então, esses animais conseguem atravessar a seca ganhando bastante peso, antecipando a idade de abate. É uma estratégia para engordar boi a pasto na seca em forte crescimento no Brasil, né? Tem muitos produtores de Mato Grosso, de Goiás, de Minas Gerais, aqui em São Paulo também, fazendo essa estratégia para engordar boi a pasto na seca, que é o semi-confinamento de 2%. Isso está crescendo bastante no Brasil, né? E com excelentes resultados, Gustavo. A gente comentou a respeito do pasto, do semi-confinamento, agora o confinamento, que ainda não é a maior parte do Brasil, mas vem seguindo uma tendência, né, bem forte, né, tem amplo crescimento, principalmente no estado de São Paulo, essas regiões que são mais, né, intensivas aí. O que acontece nesses animais? Até recentemente, eu até fiz uma reportagem, né, que quem está aqui no canal pode acompanhar, dos desafios, por exemplo, uma acidose ruminal, porque ali ele passa a oferecer somente a parte da ração. Esse é somente um dos desafios que tem né, nessa hora para você conseguir ali finalizar de uma forma mais fina e melhor o bovino? Gustavo, o confinamento, né, de todos os sistemas de terminação de bovinos de corte, é o mais intensivo de todos, porque você retira o animal do pasto, traz para as baias e fornece toda a alimentação dele em coxos, estrategicamente posicionados na frente das baias. O que a gente faz? As dietas que nós estamos fornecendo hoje são altamente energéticas, né? Com muita quantidade de milho. Chega a ter 60%, 70% da ração é milho. E o animal, então, recebe um nutriente energético, que é o milho, e passa a expressar elevados ganhos de peso. Os ganhos têm chegado a 1,7 kg, Gustavo. Então, são ganhos elevados, né? Bem acima dos ganhos que nós vimos nos outros modelos. E o confinamento no Brasil já está em 5,3 milhões de animais por ano. O Brasil abate aí uns 43 milhões de animais por ano, dos quais 5,3, que dá uns 12 ou 13% do total, já são confinados. É um sistema que está crescendo muito. Aqui em São Paulo, como você comentou, Gustavo, é onde mais se confina boi, mas também em Mato Grosso, em Goiás, em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, até em Rondônia, já tem bastante confinamento espalhado pelo Brasil, né? Os produtores fazem uso desse modelo de produção, dessa estratégia de confinar boi, primeiro, porque ele dá elevadas respostas em produtividade, né? E segundo, que ele está dando rentabilidade
Gustavo, a gente tem um aplicativo chamado Mais Arroba, que permite simular contas, né? É um aplicativo gratuito, quem tem iOS ou Android pode baixar e fazer essa simulação, né? Que tem mostrado taxas de retorno aí, de rentabilidade, né, de lucro, de 3% ao mês para quem faz o sistema de confinamento, né? Mas ele tem um ganho indireto muito grande, porque quando a gente percebe que o animal vai perder peso na seca e nós trazemos eles para o confinamento e eles expressam elevados ganhos de peso, a taxa de lotação da fazenda aumenta, o ciclo de produção do animal diminui, nós passamos a fazer o boi de ciclo curto, né? Um animal jovem, precoce, que o mundo inteiro quer comprar, inclusive a China, né? Que ela exige o boi China, ele pode ter no máximo 30 meses, né? Então, o confinamento ajuda muito, Gustavo, a fazer esse animal, porque ele expressa elevados ganhos de peso e chega rapidamente ao peso de abate, atendendo, inclusive, o mercado externo, né? Que o Brasil é um grande exportador de carne. Para a gente concluir agora, Marcos, todas essas informações que a gente repassou, essas orientações, né, que você falou aí dos 3 sistemas, né, a gente tem na empresa, né, que você trabalha, né, a Tortuga, né, empresa pertencente à DSM, que oferece tudo isso. Para você conseguir afinar tudo isso, para conseguir o máximo desempenho, é importante sempre ter o acompanhamento de um técnico, né, para você estar afinando. E não, porque não existe aquela receita de bolo você pegar na internet e colocar, porque aí vai existir um desafio para cada lugar. E o técnico, por exemplo, de você está sempre disponível, acredito, para estar oferecendo essa assistência técnica. Sim. Nós temos uma equipe de 80 técnicos no Brasil, todos capacitados, treinados, para não só levar produtos tecnológicos ao campo, né? Mas como também para prestar serviço, Gustavo, como você mencionou. Então, esses técnicos fazem desde treinamento de mão de obra, capacitação de mão de obra, balanceamento de ração, porque às vezes o ingrediente que tem em São Paulo não é o mesmo que tem em Mato Grosso, então utiliza-se os ingredientes regionais para fazer a ração com uma ração de baixo custo e de alta performance, né? Então, a nossa equipe é treinada para isso, é capacitada para isso, são veterinários, zootecnistas, agrônomos, que todos os dias estão prestando serviço aos confinadores, Gustavo. Então, eles chegam na fazenda, fazem a ração, fazem o balanceamento da ração, treinam a mão de obra, mostra quais são as principais práticas de manejo do confinamento, que existem as regras de manejo, né, para se confinar boi. Por exemplo, tem que respeitar o período de adaptação, porque o animal sai do pasto e vem comer ração. Isso altera a fisiologia digestiva do animal, né? Então, a gente recomenda uma adaptação aí de 15 dias para depois fornecer a ração por 90 dias. Né? O período de confinamento normalmente são 3 meses, 90 dias. E abater o animal bem pesado aí, com mais de 20 arrobas, 21 arrobas, em pleno período da seca, Gustavo. Que bom. Muito obrigado, Marcos. Quem quiser mais informações, a gente vai colocar os contatos aqui da Tortuga, né, para poder entrar em contato com vocês. Espero que quem nos acompanha tenha gostado, né, de todas as informações. Muito obrigado e até a próxima, Marcos. Eu que agradeço. Um abraço, Gustavo. Tudo de bom para você aí em Ribeirão. Valeu, até mais. Um abraço, até mais.